Desde o início dos tempos, Deus concedeu poder e autoridade a certos homens na terra para agirem como seus representantes e executarem a sua obra. Tais homens foram escolhidos por Deus e ordenados ao seu santo sacerdócio. Os profetas antigos como Adão, Abraão, Moisés e Arão receberam esta autoridade especial do sacerdócio para agir em nome de Deus. O próprio Jesus Cristo foi até João para ser batizado por ele, pois João possuía autoridade para realizar esta ordenança sagrada. O Salvador escolheu 12 apóstolos e conferiu-lhes o sacerdócio, necessário ao desempenho de seus deveres, dizendo: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Após sua crucificação, esta autoridade divina permaneceu com os apóstolos Pedro, Tiago e João, que, tendo recebido as chaves do reino, ficaram à frente da Igreja de Cristo. Mas após a morte dos apóstolos, houve uma apostasia. Esta autoridade do sacerdócio foi perdida e o mundo precipitou-se em trevas e confusão espiritual. Muitas igrejas surgiram, cada uma interpretando as Escrituras e realizando ordenanças segundo o seu próprio entendimento, mas sem possuir autoridade divina. Então, em 1820, um menino de 14 anos, Joseph Smith, isolou-se em um bosque para perguntar a Deus qual entre todas as igrejas estava certa. Sua oração humilde foi respondida com uma surpreendente manifestação. Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo apareceram a Joseph e lhe disseram que a Igreja de Jesus Cristo não se encontrava na Terra, mas seria restaurada futuramente através dele. Como parte desta restauração, um mensageiro celestial entregou a Joseph Smith escrituras antigas gravadas em placas de metal. Elas continham os ensinamentos do Salvador aos primeiros habitantes das Américas. Dessas placas foi traduzido o Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon e a Bíblia se erguem juntos como testemunhas de que Jesus é o Cristo. Esta é a história da restauração do sacerdócio sagrado de Deus e da volta da Igreja de Jesus Cristo à Terra. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sob a direção da primeira presidência e Conselho dos 12, apresenta a restauração do sacerdócio, corporação do presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. 5 de abril de 1829, Harmony, Pensilvânia. Joseph, é Samuel. Em abril de 1829, Joseph e a esposa, Emma, receberam em sua casa em Harmony, Pensilvânia, um professor chamado Oliver Cowdery. Ele fora levado a Harmony por Samuel, irmão de Joseph, porque estava ansioso para conhecer o profeta. Joseph, que naquela época estava traduzindo uma parte do Livro de Mórmon, precisava de um escrevente. Recebi as placas de um anjo do Senhor. Elas contêm a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. E como eu posso ajudá-lo? Eu gostaria que fosse meu escrevente. Oliver convenceu-se da veracidade e importância do trabalho de Joseph Smith e concordou em ajudá-lo. E deu-lhes poder para batizar. E disse-lhes: Desta maneira batizareis e não haverá disputa entre vós. E ele lhes deu o poder. Enquanto traduzia os registros antigos, Joseph deparou com uma passagem em que era mencionada a necessidade do batismo para a remissão dos pecados, ministrado por uma pessoa que tivesse autoridade. Aqui o Senhor nos diz que devemos ser batizados para a remissão dos pecados. Tendo desejo de compreender melhor esta importante ordenança, Joseph e Oliver decidiram interrogar o Senhor.
15 de maio de 1829. Enquanto estávamos assim, orando e suplicando ao Senhor, um mensageiro do céu desceu em uma nuvem de luz. Sou vosso conservo. Meu nome é João, o mesmo que é chamado João Batista no Novo Testamento. E, havendo posto suas mãos sobre nós, ordenou-nos, dizendo: A vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves da ministração dos anjos, do evangelho, do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão dos pecados. E isto nunca mais será tirado da terra, até que os filhos de Levi ofereçam outra vez em retidão um sacrifício ao Senhor. Ele disse que esse sacerdócio aarônico não tinha o poder de impor as mãos para conceder o dom do Espírito Santo, mas que isto nos seria conferido mais tarde. Declarou que agia sob a direção de Pedro, Tiago e João, que possuíam as chaves do sacerdócio de Melquisedeque. Sacerdócio esse que, afirmou ele, no devido tempo nos seria conferido, e que eu seria chamado o primeiro elder da igreja, e Oliver Cowdery o segundo. Ele ordenou-nos que nos batizássemos e disse que eu deveria batizar Oliver Cowdery e que ele deveria batizar-me em seguida. Oliver Cowdery, tendo sido comissionado por Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Joseph Smith Jr., tendo sido comissionado por Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oliver Cowdery. Depois de haverem recebido a autoridade de João Batista e de serem batizados para a remissão de seus pecados, Joseph e Oliver ordenaram um ao outro ao sacerdócio aarônico, conforme a orientação que haviam recebido. A restauração da autoridade divina à terra fora iniciada. Joseph e Oliver eram agora portadores do sacerdócio aarônico, o que os autorizava a batizar em nome do Salvador para a remissão dos pecados. E sem dúvida não poderia haver povo mais ditoso entre todos os povos criados pela mão de Deus. Reiniciaram seu trabalho de tradução e pacientemente esperaram que lhes fosse conferido o sacerdócio maior, ou sacerdócio de Melquisedeque. Este evento sagrado teve lugar às margens do rio Susquehanna. Agindo sob a direção de Jesus Cristo, Pedro, Tiago e João conferiram-lhes o sacerdócio de Melquisedeque, ordenando-os ao santo apostolado para serem testemunhas especiais do Salvador.
Junho de 1829. Fayette, Nova York. Devido à perseguição crescente em Harmony, na Pensilvânia, Joseph e Oliver continuaram a tradução do livro de Mormon na casa de Peter Whitmerman, em Fayette, Nova York. Foi aqui que Joseph e Oliver, auxiliados por seu amigo e assistente David Whitmer, terminaram a tarefa de traduzir o livro de Mormon e preparar o manuscrito para o tipógrafo. 26 de março de 1830. Palmyra, Nova York. A publicação do livro de Mormon aumentou o desejo que Joseph tinha de usar a autoridade do sacerdócio que recebera para organizar a Igreja de Jesus Cristo. Durante algum tempo, vínhamos orando humildemente sobre este assunto. Foi-nos dito que esperássemos até que as pessoas batizadas pudessem reunir-se para dar seu consentimento comum e aceitarem a Oliver e a mim como seus mestres espirituais. Oh, Pai, oro para que me reveles a tua vontade. Teu povo precisa de uma igreja e de uma organização, como disseste, para edificar sobre Cristo, que é nossa pedra de esquina. Como procedermos, Pai? Como desejas que a igreja seja estabelecida? O que? E então, em abril de 1830, Joseph recebeu importantes instruções do Senhor relativas à organização da igreja. Também lhe foi dito em que data deveria realizar-se a reunião para ser organizada a igreja. 6 de abril de 1830. Fayette, Nova York. Irmãos e irmãs, vamos organizar a igreja. O Senhor nos chamou aqui, dia 6 de abril de 1830, para organizar a igreja de Jesus Cristo. A reunião iniciou-se com uma oração solene, sendo depois pedido aos irmãos presentes que aceitassem Joseph e Oliver de comum acordo como seus líderes espirituais. Também lhes foi pedido que concordassem com a organização da igreja, segundo o que havia sido revelado a Joseph. Oliver Cowdery, em nome de Jesus Cristo e pela autoridade... Depois, Joseph colocou as mãos sobre a cabeça de Oliver Cowdery e ordenou-o como elder da igreja, após o que Oliver ordenou Joseph ao mesmo chamado. Amém. Segundo as leis do estado de Nova York, a igreja foi organizada com 6 membros originais. Com o correr do dia, as pessoas que já haviam sido batizadas pela remissão dos pecados foram rebatizadas para tornarem-se membros da Igreja de Cristo. Mais tarde, muitos outros entraram nas águas para receber esta ordenança sagrada, inclusive a mãe e o pai de Joseph. Os que haviam sido batizados foram confirmados membros da igreja recém-organizada, e o dom do Espírito Santo lhes foi conferido. Depois, agindo segundo a orientação do Espírito, Joseph e Oliver ordenaram alguns irmãos aos vários ofícios do sacerdócio. Enquanto a igreja ainda estava reunida, foi recebida uma revelação na qual o Senhor disse ao profeta Joseph: Eis que um registro deverá ser conservado entre vós, e nele serás chamado vidente, tradutor,
profeta, apóstolo de Jesus Cristo e élder da igreja. E falando à igreja sobre seu profeta, o Senhor proclamou: devereis atender a todas as suas palavras e aos mandamentos que ele vos dará, pois suas palavras recebereis como de minha própria boca. Para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho, e testifiquem a ti, ó Deus Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho, e recordá-lo sempre, e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Amém. Amém. E Joseph e Oliver administraram o sacramento em lembrança do Salvador. E depois de participarem dele, distribuíram-no à congregação. O Espírito do Senhor derramou-se sobre eles. E testifiquem a ti, ó Deus Pai eterno, que sempre se lembram dele, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Amém. Amém. Concluímos os eventos daquele dia com o agradável conhecimento de que éramos agora, individualmente, membros da Igreja de Jesus Cristo, organizada de acordo com os mandamentos e revelações por ele transmitidos nestes últimos dias, bem como, segundo a ordem da Igreja, conforme registrado no Novo Testamento. E assim, hoje, esta mesma autoridade do sacerdócio continua a existir, sendo conferida a milhões de homens dignos que administram os negócios do reino de Deus na igreja, no lar e no mundo, abençoando e enriquecendo a vida de toda a humanidade. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século.